E aí, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Tedes. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade finalmente ao nosso curso de CSS para iniciantes, que tá parado há mais de um ano. Mas relaxa, eu tive alguns problemas, eu não consegui dar continuidade ao curso, mas agora a gente voltou. Então, pelo menos vai uma playlist, vai ficar tudo junto, enfim, vai parecer que foi tudo de uma vez. Hoje a gente vai falar sobre Display Flex. A gente já falou sobre Display Inline e Display Block, que foi no último vídeo, então se você não conhece esses temas, melhor você voltar a uma aula e entender um pouco melhor, mas só recapitulando. Então quando eu tenho, por exemplo, um elemento do tipo spam, quando eu tenho um elemento aqui spam, eu coloco olá, e eu tenho outro elemento spam aqui embaixo, ele vai juntar esses dois elementos na mesma linha, ou seja, esse é o display inline, então ele sempre vai tentar colocar um ao lado do outro, um respeitando a linha do outro. Agora, quando eu tenho invadindo, na verdade, a linha do outro. Agora, quando eu tenho um elemento como o H1, e eu coloco aqui, sei lá, oi/H1, eu vou ter o display block. Então o H1, ele quebra a linha, ou seja, ele respeita a linha anterior a dele e ele vai para a próxima, entendeu? Então essa é a diferença de display inline e display block. Tem outras coisas, mas eu falo tudo isso no vídeo anterior, então eu recomendo que você passe para lá. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai entender sobre o Display Flex. O Display Flex, ele vem de flexível, né? É algo flexível, algo que dá pra gente mexer. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma div. E a div, ela serve simplesmente como uma caixa vazia. Ela serve pra gente colocar coisas dentro dela, beleza? Então eu vou ter uma outra div dentro da div. Então a gente vai ter três caixas aqui. Uma sendo o elemento pai, ou seja, é o elemento principal. É o que vai ter outros elementos dentro dele. E essa outra div aqui são os filhos dessa primeira. Eu poderia ter outros, eu poderia ter uma div que é filha do filho do filho, enfim. Posso continuar essa hierarquia aqui. Mas nesse momento não vai ser necessário. Então eu tenho uma div e dentro dela eu tenho mais duas divs. Pra gente não ficar se confundindo tanto, vamos colocar um ID. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica para falar sobre ID, sobre classes. Enfim, não precisa se preocupar com alguns nomes que a gente vai ver hoje, mas o foco é o posicionamento. Mas lembrando que a gente vai ter outras coisas depois para falar, outros vídeos específicos sobre cada um desses temas. Então, eu vou ter um ID que vai ser pai. E eu vou ter aqui, para referenciar esse ID, eu coloco o hashtag pai, background color. Aqui eu vou colocar um background color, ou seja, eu estou alterando a cor de fundo dessa div pai, e ela vai ter um background color yellow, então vai ser amarela. Ela vai ter um width, que é uma altura, né? Então ela vai ter uma largura, desculpa. Então a largura dela vai ser de 600 pixels e ela vai ter uma altura de 100 pixels, beleza? Então aqui a gente ganha essa caixa amarela na tela, porque ela vai respeitar a altura e a largura e a altura que eu defini. E as divs que estão dentro dela, eu posso até fazer o seguinte: eu posso colocar que dentro da minha div pai eu vou ter uma div, e essas divs vão ter um background color red, width 100 pixels e um height de 100 pixels também. Então ele vai procurar dentro da minha div pai qualquer elemento que tenha a tag div, ele vai colocar essas propriedades, beleza? Então eu consigo passar por causa da hierarquia. Então se eu colocar uma div aqui fora, ó, se eu colocar uma div aqui fora, não vai acontecer nada, porque essa div, ela não está dentro daquela div pai. Agora, se eu coloco ela aqui dentro, aqui dentro, vocês vão ver que ele vai dar mais uma caixinha pra cá. É que está tudo junto, porque a gente não colocou espaçamento entre elas. Mas, por exemplo, se eu coloco um BR aqui, ele vai dar uma quebra de linha, e aí a gente consegue ver que são duas caixas diferentes. Tranquilo? Mas, para ficar mais fácil ainda, a gente vai colocar dentro da minha div, dessa segunda div aqui, a gente vai criar um ID, ou seja, a gente vai separar ela também, e ela vai ter o nome, sei lá, item 2. Então, a gente tem um pai e a gente tem dentro dela, a gente vai ter itens, né? Ou melhor, posso colocar filho 2, sei lá. Então, o filho 2 aqui vai ter. Esses nomes aqui são só pra estudo, gente. Não, vocês não vão ver muitos nomes assim, não. Mas é só pra gente ficar mais fácil o entendimento. Então, o filho 2 vai ter um background color blue. Beleza? Pra ficar mais fácil aqui da gente conseguir trabalhar. E aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui eu tô definindo o background aqui, né? Então, eu vou colocar ali, ó, background color. E aí eu vou fazer o seguinte: ele tava respeitando aquele background ali que a gente tinha colocado. Eu vou colocar que e aqui eu vou colocar um ID também. O ID vai ser o filho 1. E aí o filho 1
vai ter um background color red. Então vai ter um vermelho e um azul. E aqui a gente vai continuando, beleza? Então a única coisa que a gente tá compartilhando entre os filhos iguais, então é como se eu estivesse passando um genes, através da genética mesmo. Então eu passei aqui pra eles, por conta do elemento pai, eu passo aqui pra eles que eles vão ter uma altura de 100 pixels, uma largura de 100 pixels e uma altura de 100 pixels também. Então eles compartilham essa mesma propriedade, mas através do ID de cada um, eu consigo definir o que cada um vai ter. Nesse caso, a cor eu coloquei como vermelho em um e azul no outro. Tranquilo? Agora, quando eu quero, por exemplo, vamos supor que eu tô construindo um site, eu quero deixar esses dois elementos um do lado do outro. O que eu posso fazer? A gente aprendeu na última aula sobre display inline. Então, será que eu posso aplicar esse display inline aqui? Por exemplo, como eu sei que tudo que eu colocar dentro desse bloco específico aqui, que herda os dados, né? Que eu consigo passar esses dados pro pai e pro filho. Tá ficando difícil de selecionar esse negócio. Deixa eu selecionar assim. Você seleciona, pronto. Então aqui, tudo que eu coloco aqui, ambas as caixas vão obedecer. Então eu poderia colocar aqui um display inline, já que a gente aprendeu na última aula que quando eu tenho um display inline, as coisas ficam alinhadas uma do lado do outro. Poderia colocar, mas é o que aconteceu. As divs sumiram. Por que elas sumiram? O display inline, ele tem uma propriedade de obedecer o conteúdo. Ou seja, como a div em si ela é uma caixa vazia, lembra que eu falei no começo? Ela é só uma caixa. Quando ela não tem conteúdo, se eu coloco um texto aqui dentro da div, agora, ele começa a mostrar a cor de fundo de cada uma. Mas você vê que o if e o height, eles não estão sendo mais respeitados. Por quê? A partir do momento que eu tenho esse display inline, eu obrigo o HTML a respeitar somente o conteúdo. Então ele está respeitando o tamanho do texto que está aqui dentro. Se fosse uma imagem, ele ia respeitar o tamanho da imagem que está lá dentro. Então, por isso que a gente não usa muito o display inline nesses casos. Eu poderia ter outro display que é o inline block. Então, quando eu coloco o inline block, aí sim, ele vai respeitar. Então, ele vai ter a propriedade tanto do inline quanto do block. Então, ele vai respeitar a propriedade do inline de manter tudo na mesma linha. E também vai respeitar a propriedade do block de seguir a altura e a largura, o border box. Beleza? O border box é quando a gente fala que tem largura, altura, ele tem uma margem, tem uma borda. Então, isso é o border box. Mas, enfim... Nesse caso, o inline block ainda não me permite também controlar a posição. Vamos supor que eu quero mudar essa caixa azul lá pro final, mandar ela lá pro final. Como que eu faço isso? Se eu quiser, por exemplo, deixar as duas centralizadas, as duas eu quero que fiquem aqui no meio. Então, quando eu quero fazer essas coisas, eu sou limitado pelo inline e pelo block. Eu não consigo fazer essas coisas com eles. Mas... para isso existe o display flex. Então eu até poderia alinhar as duas horizontalmente usando o inline block. Só que eu ainda estou preso ao HTML decidir aonde elas vão ficar. Eu não consigo mandar uma pro meio, uma lá pro final. Não consigo colocar tipo colunas. Então eu ainda sou obrigado a respeitar o HTML nesse caso. Para isso existe o display flex. Então a gente vai tirar esse inline block, beleza? E a gente vai colocar o display flex, só que a gente não vai colocar eles nos elementos filhos. Eu vou até tirar esses textos também, a gente não precisa deles. A gente vai colocar esses elementos, esse display flex, no elemento pai. Então eu venho aqui e coloco display flex. Eu gosto de separar também aqui os tipos de estilos. Então aqui fica o estilo de cor, aqui vai ficar o estilo de tamanho e aqui vai ficar o display flex, o estilo de display. Então beleza. Agora que eu coloquei display flex, você viu que ele alinhou todos na horizontalmente. Por quê? Quando eu coloco display flex no elemento pai, eu tô dizendo que os filhos deles vão respeitar essa ordem. Então... o display flex, por padrão, ele tem a propriedade raw, ou seja, linha. Raw é de linha, não é que eu tô raw. É que ele respeita em linha, né? Do inglês. Quando eu coloco sem o display flex, eles têm a propriedade column, ou seja, de colunas, beleza? Então, isso daqui faz lembrar a gente de uma coisinha que a gente aprende lá na escola, sobre... eixos, né? Não se preocupe, eu não vou falar sobre matemática, sobre... enfim, a ideia é só a gente lembrar um pouquinho. Eu já falei isso, acho que na outra aula também, mas só para recapitular. Então, eixos são direções, vamos dizer assim, e eu posso ter, quando a gente está falando sobre HTML, o eixo X e o eixo Y de forma principal, porque normalmente a gente lida com elementos 2D, que só tem altura e largura. Como é nesse caso, eu só tenho altura, né? E eu tenho largura, não tenho profundidade aqui exatamente. Então, quando eu lido com altura e largura, eu tenho algo 2D. Quando eu tenho algo 2D, eu tenho dois eixos, que é o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical, beleza? Então eu tenho esses dois eixos e eu posso trabalhar dentro deles. Então eu posso alinhar um elemento mais
verticalmente ou mais horizontalmente. E aí fica da minha escolha. Tranquilo? Quando eu digo que algo tem um display flex, todos os elementos dentro dele vão ser aliados no eixo X. Isso é o RAW, ou seja, é a linha. Quando eu coloco o display column, e eu posso fazer isso, que é o que eu vou mostrar agora, eu posso colocar flex direction. Então, qual que é a direção? Lembra que eu falei que o eixo é a direção? Eu quero que seja uma coluna. Então, quando eu coloco isso, ele agora vai colocar um em cima do outro. Então, isso é o display column. Então, quando eu tenho algo no eixo Y, eu estou trabalhando com colunas e não com linhas, tranquilo? E você viu que ele deu uma achatada nos elementos? Por que isso? Quando eu estou trabalhando com display column no meu elemento pi, os elementos filhos dele respeitam a altura dele. Então, por exemplo, se eu coloco que agora os elementos filhos vão ter uma altura de 400 pixels, nada acontece. Por que nada acontece? Porque eles estão respeitando a altura do pi. Beleza? É mais ou menos essa lógica. Então, mas isso porque eles estão no estilo de coluna, na direção de coluna. Se eu coloco agora que o elemento pi pode ter 400 pixels, eles vão ter também 400 pixels. Agora, eles podem ter esse tamanho. Se eu diminuo aqui o tamanho deles, que coloco como 200 pixels aqui, nesse caso, eu coloquei, cadê? Aqui, no height, né? Se eu coloco que eles vão ter, sei lá, 100 pixels, por exemplo, você pode ver que ele respeita o tamanho, que eu tinha colocado 400, cada um tinha 200, por isso que não dá pra notar muita diferença. Mas enfim, eu coloquei agora que eles têm 100 pixels, então ele respeita o tamanho deles. Mas eles ainda estão sujeitos ao tamanho máximo, que é o tamanho da altura do elemento pi, beleza? Então eles podem ter tamanhos menores, mas não podem ter tamanhos maiores. Agora, quando eles estão alinhados na horizontal, ou seja, no eixo X, é diferente. Então, se eles têm o Flex Direction RAW, eu posso colocar aqui ou não. Eu posso omitir o Flex Direction e, por padrão, ele sempre vai ser RAW, ele sempre vai ser linha, tranquilo? Então, quando eu tenho eles alinhados horizontalmente, eu posso desobedecer a altura. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui de novo para 100 pixels, o height, e vir aqui e colocar que eles vão ter agora 200 pixels. Eu desobedeço a altura, mas eu não posso desobedecer a largura. Então, se eu colocar que eles vão ter 1000 pixels aqui, eles ainda vão travar nos 600 pixels. E quando eu tenho a coluna, é o contrário. Eu posso desobedecer a largura, mas eu tenho que obedecer a altura. Então, são coisas que vocês vão se atentar também. E claro, eu sei que parece que é um monte de coisa, uma confusão generalizada, é muita coisa pra decorar, muita coisa pra aprender, mas eu sempre gosto de lembrar, não é legal decorar. Não adianta você só ver o vídeo até o final e falar, putz, agora eu sei display flex. Não é isso. O importante é praticar. Você pode sair do vídeo e esquecer tudo, mas desde que você pratique, que você tente, que você erre, errar também faz parte do aprender. Não é só acertando que a gente aprende. Então, tenta fazer, putz, deu errado, aí quebra a cabeça, volta pro vídeo, vai ver outro vídeo de outro canal, vai ver uma pesquisa, pergunta pro ChatGPT, seja lá o que for. Você sempre consegue aprender com os seus erros. Então, tente... na maioria das vezes, né? Então tente pegar esse conhecimento, pausa o vídeo, tenta fazer você mesmo, faça do seu jeito. Ah, não deu certo, vida que continua, tenta de outra forma. Então o importante não é decorar, mas sim praticar, beleza? Então agora que eu já tenho esses dois elementos alinhados horizontalmente, o que a gente pode testar agora? Então a gente já aprendeu, recapitulando, a gente já aprendeu como usar o display flex, como ativar ele no elemento pi, como que eu posso trocar a direção, seja para coluna ou para linha, e agora a gente vai aprender como que eu posso centralizar esses elementos. Então eu vou ativar de novo, vou deixar no display flex no estilo RAW ainda, no estilo linha, eu só vou mudar o tamanho aqui, vou voltar para 100 pixels cada um, então vai ter 100 e 100, e o que eu vou fazer agora, eu quero mover eles lá para o centro. Então eu vou colocar Justify Content Center, beleza? E como eu falei, não precisa decorar esses nomes. Isso daqui, com o tempo, vocês mesmos vão aprendendo e vai ficando no automático, né? Se você vai começar a digitar, você já vai lembrar. Eu não lembro de cabeça. Se você me perguntar, soletra Justify Content, eu não vou lembrar. Mas é o tanto costume de fazer que você começa a digitar, vira tipo uma memória muscular. Seu corpo já sabe ir digitando, seu cérebro já sabe o que fazer. Então, Justify Content Center, eu estou dizendo para ele que eu quero alinhar esses elementos todos no centro. Só que tem uma peculiaridade. Quando eu faço isso, e aí eu vou ter que aumentar o tamanho, só para vocês entenderem um pouco. Então eu vou colocar a altura agora de 200 pixels. Quando eu faço isso no estilo RAW, no estilo linha, esse Justify Content Center vai ficar preso ao tamanho da linha de largura, da linha superior de largura. Então ele tá contando
essa primeira linha aqui, beleza? Essa linha aqui. Preste atenção. Se eu mudar agora para o Flex Direction Column, então para direção de coluna, ele não está mais alinhado aqui. Por que que não? Deixa eu até aumentar um pouco mais. Vou aumentar para 400. Por que que ele não está mais alinhado com a primeira linha? Porque agora ele está alinhado à primeira linha, porém na direção de coluna, que agora passou a ser essa daqui. Então, só pra gente voltar e entender melhor, imagina que quando eu tenho... Aqui eu vou colocar coluna e row. Quando eu tenho dois elementos e eu estou no estilo row, e eu digo que eu quero um Justify Content Center, ele vai calcular eles na linha superior. Deixa eu até colocar aqui, só pra ficar mais fácil de entender. Deixa eu mover esses dois pra cá, só pra não confundir vocês. Então ele vai calcular esses elementos na linha superior, beleza? Então ele alinha eles na linha superior. Quando eu mudo pra column, ele alinha na primeira linha no estilo coluna, ou seja, na vertical. Então ele sai daqui e vem pra cá. Essa é a diferença. Ele ainda está ao centro, só que ele sempre vai contar a primeira linha da direção que você está apontando. Se eu estou apontando na direção horizontal, a primeira linha vai ser essa. Por quê? A direção está ao horizonte, então está deitada, e a primeira linha vai ser a de cima. Se eu estou apontando na direção vertical, ou seja, para cima, a minha direção é essa, vertical, e a primeira linha vai ser a da esquerda, já que a orientação é sempre da esquerda para a direita. Então, lembrando que eu tô em uma tela, ou seja, em um ambiente 2D, a lógica faz sentido. Então, quando eu tô deitado, a primeira linha é essa. Quando eu tô em pé, a primeira linha é essa. Beleza? Então, essa é a estrutura que vocês têm que lembrar quando vocês estão usando Justify Content. José, eu preciso decorar isso mesmo? Claro que não. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão ficando na prática. E se errar, vocês já vão entender melhor que não faz tanta diferença. Mas é importante tentar lembrar disso e tentar praticar ao máximo. Vocês vão ver que com o tempo vai entrando na cabeça de vocês, beleza? Então, tranquilo. Tá alinhado aqui. Eu vou voltar pro Display Raw. Então, vou mover aqui. Eu vou só modificar o texto mesmo. Então, eu vou colocar Raw. E ele tá alinhado ao centro. Se eu quiser mover ele para o meio, exatamente, para cá, eu posso colocar uma outra propriedade, um outro atributo, que chama Align Items Center. E agora, magicamente, eu tenho um elemento posicionado no centro. Só que, se eu mudar para column, por exemplo, José, o que será que acontece? Será que acontece alguma coisa? Eu inverto a posição dos elementos. Por que ele inverteu? Porque eu estou agora apontando para cima, ou no caso para baixo. Mas enfim, tanto faz, para cima ou para baixo. Porque eu só estou dizendo que agora ele está correndo na vertical. Então, eu troquei, vamos dizer assim, a posição, mas não troquei pro HTML, tá certo ainda. O atributo tá certo. Só que a direção a qual eu estou apontando mudou. Agora eu estou apontando para a direção vertical, pro eixo Y. Entende? Então são coisas que com o tempo vocês vão se atentando mais. E vocês vão errar, às vezes você vai colocar o display raw onde era pra ser column, e aí vocês vão ter que trocar, enfim. Faz parte. Às vezes você vai usar o Justify Content onde era pra ser o Align Items, faz parte também. Uma outra coisa que aplica. Se eu tiro o Justify Content aqui, o que acontece? Tá no raw ainda. Só que agora ele ficou pra lá. Então por que ele ficou pra lá? E não, lembra que se eu coloco o Justify Content Center e sem o Align Items, ele fica preso na linha, na primeira margem, vamos dizer assim, né? Na primeira linha ali. Só que quando eu tiro o Justify Content, ele tá preso ali na linha que seria a vertical, certo? Só que se atentem-se na direção. A direção dele continua na horizontal. Diferente se eu coloco aqui agora como column e deixo só o Align Item sem o Justify. Agora ele passa a ficar preso onde antes era o raw, só que o eixo dele respeita agora o eixo Y. Então, com ambos eu consigo centralizar. Eu sempre tento lembrar da direção antagonista. Ou seja, se eu tô tentando alinhar com Align Items e eu tô no raw, ele vai fazer um antagonista. Então ele vai colocar na posição contrária, que nesse caso vai ser pra cá, pro centro. Mas não é que ele está jogando pro display column, porque ele ainda vai estar
alinhado horizontalmente, como a gente viu quando eu coloco o RAW aqui. Então, apesar dele se prender na linha antagonista, contrária a essa, ele continua alinhado na horizontal. E se eu faço isso com a direção column apontada, né? A direção vertical apontada. Deixa eu só tentar apagar a certa ali. Ixi, essa setinha não quer sair. Ele faz a mesma coisa. Se eu tô com column, ele vai alinhar eles aqui. Na antagonista, na linha antagonista, na margem antagonista, só que ainda assim respeitando o eixo vertical. Então, eu sei que parece muita coisa, parece uma loucura que vai fritar a mente de vocês, mas é muito simples conforme vocês vão praticando. Então, não existe segredo, né? O segredo é que não existe segredo. É prática, é tentar. Pausa o vídeo, copia esse código aqui, ó, vou até deixar aqui, ó. Copia esse código, faça você mesmo. Entra no site do CodePen, entra no Visual Studio Code, ou digita editor de código online, vai aparecer um monte de site. Eu já ensinei isso no primeiro vídeo, já ensinei isso no CodeHTML, tem CodeHTML também, que é importante você fazer antes de vir pra cá. Mas enfim, abre seu editor de código e começa a testar o Display Flex. Pausa esse vídeo e vai trocando. Ah, muda pra RAW. Ah, eu mudo aqui pra... Não tenho só o center também, gente. Muito importante dizer, eu tenho outras coisas. Então aqui eu vou deixar os dois com o center. Quando eu uso os dois, como ambos, a linha de um lado e outro do outro, quando eu uso os dois se encontram, né? E por isso que eles ficam no centro. Então, por exemplo, quando eu uso o Align Items, a gente entendeu que, nesse caso aqui, ele fica aqui, o elemento. Vai ficar preso aqui. Quando eu uso o Justify Content, a gente tinha entendido que ele ficava aqui. Se eu tô usando os dois, ele vai ficar no meio. Ele vai ficar no meio do caminho. Então, ele tá vindo de encontro a esse meio, de encontro com esse, entendeu? Então, é por isso que ele fica no meio. Eu gosto da gente sempre tentar entender o que o computador tá pensando, o que o navegador tá pensando, o que o HTML tá pensando para montar o site dessa forma. É sempre importante. Mas não existe só esse alinhamento no centro. Eu posso colocar right, que é o direita em inglês, né? Posso colocar que a gente tá trabalhando com a linha, então por isso que ele tá indo pra lá. Mas, por exemplo, posso colocar aqui column, vai ficar mais fácil a gente entender. Então eu posso alinhar na direita, eu posso tentar alinhar com o left, que seria a esquerda. Nesse caso aqui, com o RAW seria mais fácil, né? Então, na verdade, aqui, então colocando aqui como left, e aqui... deixa eu só tentar lembrar na linha. Então, colocar como linha, eu posso alinhar eles na esquerda. Eu posso trabalhar com eles alinhado na direita também. Então, eu vou trocando aqui as posições, eu vou vendo como vai ficando. Então, aqui, left. Aí eu coloco. Putz, não aconteceu nada. Aí eu tiro esse aqui, venho pra cá, coloco. Left, right, center, top, bottom. Então, right ele jogou lá pra direita, porque a linha agora ele mandou o Justify Content pra direita. Então, enfim, sempre tentem fazer esse teste no meio do vídeo, ou então depois. Mas eu não gosto que assista o vídeo inteiro e tente fazer depois, porque às vezes o conhecimento acaba saindo. Então, tenta pausar, faz no seu tempo. Ou então depois volta de novo para rever e fazendo, assiste de uma vez, depois assiste tentando fazer ao mesmo tempo, enfim. Tenta prender esse conhecimento na mente de vocês, beleza? Então, essa foi a primeira parte sobre alinhamento horizontal, alinhamento vertical, como que as coisas respeitam as outras, né, vamos dizer assim. E eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, e a gente tem outras coisas para falar sobre o Display Flex. Então eu vou dar uma pausa nele. E a gente volta no próximo vídeo ainda falando sobre Display Flex. Tem muita coisa pra falar. Sei que parece uma loucura, né? Mas realmente o Display Flex tem muita coisa que a gente pode abordar. Tem muita coisa legal que a gente pode praticar. Então no próximo vídeo a gente vai continuar sobre Display Flex. E a gente vai trazer mais formas de utilizar ele. Então processa um pouquinho esse vídeo e depois a gente se vê no outro. Valeu e tchau, tchau!